está comemorando mais um ano de vida, senão na casa do Senhor, na presença de Deus. Não há lugar melhor para estar do que nos pés daquele que é dono da vida. E nós louvamos a Ele pela graça de estarmos aqui nessa noite, por estarmos, mesmo fora de data, comemorando o 24º aniversário da Igreja Congregacional. E certamente que nós podemos dizer, como salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos... Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler aqui na minha tradução, mas vocês têm a liberdade de acompanhar no Data Show. Eu vou ler aqui porque é mais cômodo para mim. E a palavra do Senhor diz assim, ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos cadê ela? Juntos com... e singeleza de louvando e caindo, e todos os dias não, essa parte nós vamos falar mais bonito. Respira fundo aí, enche o pulmão, nem eu que estou respirando para 2. Vamos lá. Louvando a Deus, caindo de todo o povo. Agora essa parte nós vamos falar bem bonito. Vamos lá, 1, 2, 3. E todos os dias... Amém. Glória a Deus pela palavra dele que é santa. E para poder falar, pregar num culto de ação de graças de igreja, nada melhor do que usar o modelo de igreja que a Bíblia nos ensina. O referencial de igreja que Jesus preparou, forjou o caráter dos discípulos, e eles deram o pontapé inicial da igreja, e esse é o modelo de igreja que nós temos. Eu estava estudando esse texto hoje falando para mim mesma, a quem dera se nós conseguíssemos aplicar isso à nossa vida, seria tão mais fácil ser igreja do Senhor. Esse é o primeiro modelo de igreja que nós temos e o primeiro que deu certo. Se a gente olhar pelo descorrer do texto, tudo se encaixava na igreja dos Atos dos Apóstolos. Interessante que Jesus já tinha subido ao céu.
E depois de um tempo, 3 anos e meio de ministério, tão difíceis, mas também tão produtivo. Eu acredito que em Jerusalém e circunvizinhança não se viu tantas maravilhas quanto nesses 3 anos e meio em que Jesus esteve trabalhando para o Pai. E aí eu pergunto para vocês, diante desse modelo de igreja que nós temos aqui no início de Atos, eu te faço a seguinte pergunta: o que é que pode deter o avanço da igreja? Você conhece alguma coisa que pode deter o avanço da igreja do Senhor? Nada. Não há nada que possa limitar o avanço da igreja do Senhor. Não há ninguém que possa limitar o crescimento da igreja do Senhor. Nós acabamos de ler o texto e o versículo diz assim: olha, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E quem é de nós que podemos dizer que estamos aqui por escolha própria? Nós estamos aqui porque um dia a promessa de Atos 2:38 cumpriu em nós. A tantos quantos o Senhor chamar. Você foi chamado. Você foi chamado para somar a igreja do Senhor na terra. A igreja de Deus, ela é irresistível. Quem pode contra a igreja do Senhor? Quem pode? O próprio Jesus falou com Pedro. Falou: tu és pedra. E aí ele voltou para si. Jesus voltou para si e disse: mas a minha igreja está edificada sobre a pedra. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é que pode deter o crescimento e o avanço da igreja do Senhor na terra? Quem é que pode limitar o poder de Deus? Não há nada. Não há ninguém. Essa palavra não é minha. Essa palavra não é sequer dos profetas. Foi o próprio Jesus quem chamou para si a responsabilidade da igreja. E ele disse que a igreja estaria fundamentada nele. A igreja está fundamentada em Jesus Cristo. E nós vemos essa igreja, a igreja descrita no início dos Atos dos Apóstolos, cumprindo fervorosamente o que Jesus falou no capítulo 1 de Atos. Antes de ser levado ao céu, Jesus disse para os discípulos uma fala. Jesus deixou uma fala que com certeza deve ter aquecido o coração dos discípulos, porque Jesus passou por aquele processo de trabalhar aqueles 11 homens, porque a Bíblia diz que Jesus falou: olha, não tem aqui comigo vocês em número de 12, mas eu vos digo, um é um diabo. Mas a 11 homens Jesus conseguiu garimpar o caráter daqueles homens. E agora, quando está próximo da ascensão de Jesus, e Jesus tinha ali com ele aqueles galileus, que mesmo depois da morte, da crucificação, eles se dissiparam, porque Jesus falou que seria assim. Quando vocês verem o Filho de Deus ser levado para ser condenado, vocês vão fugir. E de fato assim aconteceu. Mas como Jesus já tinha dito que a igreja dele estava firmada sobre ele, Jesus foi até Emaús buscar quem queria voltar pelo caminho. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque talvez nesse dia nós pensamos em fazer como os discípulos, voltar no caminho de Emaús. Mas glória a Deus que Jesus conhece o caminho e nos traz de volta para junto de si. Porque há uma promessa. E a promessa que Jesus fez foi essa, Atos dos Apóstolos capítulo 1. E o versículo 7 diz assim: e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Mas aí Jesus volta e fala com ele: olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, e até a barra do Rio Grande, e até a igreja congregacional, e recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas. Coisa gloriosa, porque nós estamos engajados nessa fala de Jesus. Ele falou que os discípulos iriam por toda a Judeia,
por toda a Judéia cheios. Jesus não falou vocês vão comprar. Ele falou vocês vão receber. E recebereis a virtude do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E até aqui onde a igreja congregacional está estabelecida hoje. Oh, coisa gloriosa. É a gente estar selado, entrelaçado à promessa de Jesus Cristo. De que essa virtude do Espírito Santo, ela estaria sobre nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque essa virtude nos alcançou. Porque essa graça maravilhosa foi liberada a nós e a tantos quanto o receberem como Senhor e Salvador. E aí nós vemos que Jesus preparou um número pequeno de homens, a qual ele designou como apóstolos, para revolucionar Jerusalém, Judéia, Samaria, como eu acabei de ler. Até Roma nós vimos a ação dos apóstolos. Mas a Bíblia diz que onde mais o Espírito Santo permitisse que a palavra dele fosse pregada, assim seria. E o Espírito Santo levou pelo poder do Evangelho a entender que a promessa dos confins da terra, o que nós lemos no texto de Atos 2:39, ela abrange a minha e a sua vida. Essa promessa abrange a minha e a sua vida. E eu tenho muita dificuldade de pregar algumas mensagens, porque eu detesto sensacionalismo. Eu detesto pessoas que querem se promover em nome de Jesus. Eu não consigo processar muito bem essas mensagens que a gente vê as pessoas querendo se promover em cima do nome de Jesus. Bom é quando a gente prega uma palavra concreta, que você abre a Bíblia e lê e prova que aquilo diz respeito a nós. E nesse tempo de apostasia que nós vivemos, de frieza, de apatia espiritual, onde as pessoas estão sobrecarregadas de tantas coisas e não conseguem aceitar com alegria a virtude do Espírito Santo, eu quero te motivar nesta noite a reacender a chama do Espírito Santo na sua vida, para que essa palavra venha se cumprir em nós neste tempo. Porque a palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas o versículo não termina aí. A continuidade dele diz: mas é preciso manter a chama acesa. É preciso haver azeite para que a chama não se apague. O Espírito Santo, ele não pode ser extirpado do meio da igreja, porque Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o outro Consolador, e Ele mostrará a vocês o caminho. E aí nós vemos que não muito depois desses dias, que Jesus é levado ao céu, essa promessa se cumpre. E aí eu disse que Jesus preparou esses homens para dar continuidade ao ministério dele na terra. Jesus preparou esses homens para que, por amor ao Evangelho, eles pudessem exercer curas, milagres, palavra de salvação. A Bíblia diz que no primeiro discurso de Pedro foram quase 3.000 almas que se renderam a Jesus. E esses homens tiveram que enfrentar as prisões, tiveram que enfrentar a condenação, as cadeias, a rejeição, as calúnias, e muitos deles até a morte, para que o Evangelho de Jesus chegasse a nós hoje. Como está seu coração? Será que você pode ser grato? Será que nós podemos ser gratos ao Senhor por tudo que os grandes homens de Deus
que prepararam para nós esse modelo de igreja, que tinha comunhão. A Bíblia diz que eles eram unânimes em tudo, na comunhão, no partir do pão, todos os dias eles estavam no templo, não havia cansaço, não havia problemas que pudessem os impedir de estar na casa do Senhor. A Bíblia diz que era todos os dias, todos os dias. Na quinta-feira eu falava com as irmãs que o dia na nossa contagem, ele tem 24 horas. Dessas 24 horas, pelo menos eu acho que, dependendo do relógio biológico, fisiológico de cada um, a gente passa pelo menos 14, 15, 16 horas acordados. E o nosso tempo de congregar varia entre 1h30, 2 horas. De um dia inteiro, de 24 horas, que Deus nos dá todos os órgãos trabalhando, que Deus nos dá o pão diário, que Deus nos dá comida na mesa, a saúde, o trabalho, e ainda assim nós estamos enforcando 1h30, 2 horas, por causa de problemas que nós não aceitamos, que nós trazemos as nossas imposições. Ou Deus resolve, ou então eu não vou, ou Deus faz, ou então eu não quero, ou Deus se manifesta, ou eu não vou à igreja. Mas esses homens que morreram por amor a Cristo, o texto diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o texto diz que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas aconteciam por intermédio desses homens. Vocês entendem o porquê que nós não vemos mais as maravilhas do Senhor? Vocês entendem por que é que nós não vemos mais Deus atuar como atuou na vida desses homens, como atuou até na década de 80 e 90? Porque nós temos esquecido a receita, que é a comunhão, o partir do pão, a oração, o estar junto todos os dias na casa do Senhor, o entrar pelos seus atos com alegria. Jesus é a promessa da redenção que foi anunciada pelos patriarcas. Sem saber explicar, Abraão já sabia que viria um redentor. Davi não tinha noção de quem era ele, mas profetizou sobre ele. E aí nós vemos Isaías, o profeta que Deus escolheu para especificar como seria aquele que é a cabeça da igreja, da qual todo o corpo bem ajustado está ligado. E hoje eu estava olhando o texto de Isaías, né? Isaías foi o profeta que mais falou, e falou claramente sobre o tempo da manifestação desse cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. E que como é lindo, sabe, irmãos? Mateus falou comigo: olha, você não vai ficar muito tempo em pé. E ele providenciou até uma cadeira, mas não é do meu perfil falar sentada. E quando eu comecei a ler como Isaías profetiza sobre Jesus, sobre o noivo da igreja, sobre o cabeça da igreja, Isaías diz que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Isaías não falou Deus comigo. Hoje, agora à tarde, eu escutava uma mensagem da minha igreja lá na minha cidade, no culto das 5, e tinha uma pessoa pregando, e eu acho que às vezes pela a falta de experiência, e pregando uma mensagem mais dura, mas sempre se referindo ao outro. Você tem que, você precisa, você deve. E aí eu não vejo Isaías falar que o Emanuel é o meu Deus comigo, mas ele diz que ele é o Deus conosco. Ele é o Deus com a igreja dele. Ele pode atuar e operar individualmente na minha vida, individualmente na sua, mas ele é o Deus conosco. Conosco.
é comigo, é contigo e é com todos aqueles que o receberem por Senhor e Salvador. Isaías falou que ele é a luz para os que estavam em trevas. Isaías falou que ele é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E que ele seria glorificado em justiça e em juízo. Oh, coisa gloriosa. Se você entendesse o que eu estou te dizendo nessa noite, esse Jesus que você professa, que você diz, que entregou a vida para Ele, Ele é o Deus conosco. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o noivo que vem buscar uma igreja lavada e remida. A igreja tem dono. A igreja tem um dono. Oh, aleluia. A igreja tem um dono. Aleluia. A igreja tem um dono. E ele não sabe o que é perder uma guerra, porque até sobre a morte ele triunfou. Coisa gloriosa. Essa igreja está estabelecida não nesta cidade. Eu entendo que pela ordem ela está estabelecida neste endereço há 24 anos, não é isso? Nessa cidade ela está estabelecida há mais tempo, não é? Amém? Alguém comigo aí na matemática? Na cidade ela está estabelecida há mais tempo ou é 24 anos no geral? No geral? No geral, ela está estabelecida. Então neste endereço ela está estabelecida há quantos anos? Se é 24 no geral, não pode ser 24 aqui. Não começou aqui? Sim, 24 no geral. E aqui nesse endereço? Matemático. Quem é bom de matemática? Eu agora só penso sexo. Menina, menina, menino, menina. Minha cabeça só dá isso. X e Y. Número não está indo, não. Você é boa de cálculo aí? 21. Amém, 21 anos. Então a igreja completando maioridade neste endereço. E aí eu pergunto para vocês, não vamos aqui especificar placa, nome, mas puxa na sua memória e responda para você mesmo. Quantas igrejas você conhece que passou neste lugar e que hoje não estão mais estabelecidas? Mas nós podemos afirmar com muita propriedade que esta igreja é um corpo que tem uma cabeça. E a porta do inferno não prevalecerá contra ela, porque ela tem um dono. Porque ela tem um Deus que um dia determinou que ela estaria firmada neste lugar. E com um propósito. Nós não estamos estabelecidos neste lugar simplesmente para sairmos da nossa casa terça, quinta, domingo e depois do culto voltarmos para a nossa rotina. Mas nós estamos estabelecidos neste lugar para desafiar o mundo a saber que a salvação é proclamada nesta casa e que Deus tem sim um projeto de salvação para este lugar, para esta cidade, para a sua família, para os seus, para a sua posteridade. Glória ao nome de Jesus. O mesmo Isaías no capítulo 11, ele profetiza sobre Jesus. E é lindo que quando Jesus vai à sinagoga num belo dia de sábado, e alguém dá a ele o livro para ler, ele fala a mesma coisa que Isaías profetizou lá no capítulo 61. E em Lucas capítulo 4, Jesus abre o livro da lei e ele lê o seguinte termo: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você consegue entender o princípio de Deus
Deus para nós como igreja. Jesus não falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim dar carro, e eu vim dar casa, e eu vim dar propriedades, e eu vim dar nome, e eu vim dar destaque, e eu vim promover pessoas. Mas ele não, ele disse: o Espírito de Deus está sobre, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração. Como está seu coração nessa noite? Como está o seu coração nessa noite? Saiba que o dono da igreja está aqui para curar os quebrantados de coração, para pregoar a liberdade. Em Jesus não pode haver cativos, porque Ele veio para trazer liberdade aos cativos. Ele veio para dar vista aos cegos. E Ele veio pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela se renova todos os dias. Este é o ano que Ele registrou. Ele não mudou no seu conceito sobre a sua igreja. Ele está disposto a fazer as mesmas obras. Isaías profetizou que Jesus afirmou pessoalmente. E eu te pergunto mais uma vez: quem é Ele? Como que você pode descrever Jesus? Isaías falou que Ele era o maravilhoso, o Emanuel, Deus conosco, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E você? Como você designaria Jesus nessa noite? Como você se referiria ao cabeça da igreja da qual nós estamos completando, comemorando, confraternizando mais um ano de vida dela? Se Ele é a cabeça, nós somos. Se Ele é a cabeça, nós somos. Irmãos, animam, vocês entristecem a gente. Se Ele é a cabeça, nós somos corpo. Ninguém sobrevive sem cabeça. Você já viu um corpo sobreviver sem cabeça? Não há ninguém que sobreviva sem cabeça. Mas certo é que o corpo tem muito mais vida quando a cabeça é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito mais vida, muito mais saúde tem um corpo quando Cristo é a sua cabeça. E da igreja que vai subir, Jesus é a cabeça. E eu quero ser corpo, e você? E você? Aleluia. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja. Por isso a igreja é um organismo vivo. Se Cristo for a cabeça, não tem como a igreja morrer. Porque a Bíblia diz que as ânsias da morte não pode detê-lo. Até sobre ela Ele triunfou. Então, se Ele é a cabeça, o corpo está vivo. Você está vivo. Não aceita diagnóstico de que nós estamos mortos. Porque se Jesus é a nossa cabeça, a cabeça da igreja, nós somos um organismo vivo e que precisa estar em constante atividade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. 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 Ele disse que sobre si Ele edificou a sua igreja. A Bíblia diz que o homem insensato ele construiu sobre a areia. E quando vieram os ventos, a casa não resistiu e desabou. Mas aí Jesus fala: mas tem um outro modelo de casa que foi construído sobre a rocha. E este que foi construído sobre a rocha, vieram os ventos e as ondas bateram com ímpeto, mas ela não saiu do seu lugar, não ruiu, porque estava firmada sobre a rocha. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus, ela está estabelecida nele. Nós vivemos um tempo que temos visto muita coisa no meio da igreja.
E na verdade não é do tempo presente. Desde o princípio que Deus vem insistindo todos os dias com o povo rebelde por amor a Ele mesmo. Desde o princípio Deus vem insistindo para estabelecer um padrão de vida para o seu povo, o povo que Ele chamou para a salvação. Mas acontece que parece que a era da tecnologia, e onde o ser está muito distante do ter, e o ter tem tido mais evidência na nossa vida do que o ser, tudo que nos contraria. Eu conversava com alguém, não me lembro se foi com o Robson que eu estava conversando, e eu disse que a gente briga com o marido, e se resolve, ninguém deixa a casa, ninguém sai de casa. A gente discute com o filho, e a relação com o filho não muda. É um momento ali de instabilidade, mas que se resolve. A gente é confrontado no setor de trabalho, e no outro dia a gente está lá trabalhando. Quem trabalha no comércio tem que lidar com pessoas mal educadas, deselegantes, mas no outro dia está lá trabalhando. Mas é incrível como por qualquer coisa a gente deixa a igreja do Senhor. Por qualquer coisa a gente desce da cruz. Todos os dias nós somos estimulados a descer da cruz. Sabe, aquelas pessoas que quando viu Jesus na cruz, falaram, mas você não é o Filho de Deus? Desça daí. Salva-te, a ti mesmo e a nós também. Mas Jesus não podia descer da cruz porque havia uma promessa de salvação para a humanidade que precisava se firmar naquela cruz. E eu aprendo com isso que nós precisamos rever nosso relacionamento com Jesus, com o céu. Qualquer coisa, a primeira poda quem sofre é Deus. Qualquer coisa que nos transtorna, a primeira coisa é eu não vou à igreja, eu não vou tomar ceia, eu não quero oportunidade. Porque que em tudo nós conseguimos superar no outro dia. Mas a igreja, a gente é tendencioso a deixar em segundo plano. O que acontece com a gente? Eu não estou falando de vocês, eu estou falando porque eu também sofro isso. Há dias que o dia da luta, o dia da adversidade, a primeira coisa, eu não estou bem para ir à igreja. Mas se eu não vier no lugar onde está aquele que tem o poder de dar vista ao cego, de curar os quebrantados de coração, o que será de mim como igreja do Senhor? Se eu não correr para os pés daquele que pode me restaurar no dia mau, para onde irei eu? Como disse Pedro, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós como igreja do Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? E nessa manifestação da igreja, que é um organismo vivo e que tem Cristo por cabeça, o dono dela que triunfou sobre o mal por causa da igreja, que edificou sobre si a igreja. Quem são os beneficiados além de nós? Por todo o sacrifício que Jesus sofreu na cruz, por tudo que ele viveu, aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, de maneira que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou e despiu da sua glória e se manifestou como homem. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas escolheu ser destituído da glória e vir. E pelo fato de ele ter sido fiel, o texto diz que ele, suportando morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo
nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Glórias ao nome desse Jesus. Glórias ao nome deste Jesus. Em um tempo que a gente vive um evangelho tão egocêntrico, que eu quero falar de mim, eu quero falar das minhas experiências. E eu falei, pai, eu quero ser confrontada a pregar um evangelho cristocêntrico, porque os grandes homens da Bíblia falaram de Jesus, falaram da salvação, porque Ele é o único. A Bíblia, Pedro falou, porque também debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então nesta noite a glória é dele, a honra é para ele, a exaltação é dele. Nós estamos aqui por causa dele. Nós vamos sair daqui abastecidos porque ele é Deus. Para ele toda a glória, a ele toda a honra. Eu entendo que baseado no evangelho de Jesus, e o evangelho que posteriormente os apóstolos aprenderam a pregar e a viver, e dos mártires contemporâneos, nós estamos no mês de outubro, e agora me parece que 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, que já está aí nos seus 500 e alguns anos. Porque às vezes nós conhecemos só a história dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, e não conhecemos a história dos contemporâneos, dos que vieram depois. Muita gente ainda não sabe quem é John Wesley, quem é Jonathan Edwards. Ninguém sabe quem é John Knox. Ninguém sabe quem é Martim Lutero. Mas são homens que revolucionaram o evangelho depois, muito depois dos apóstolos. E eu entendo que baseado no evangelho de Jesus e dos apóstolos e os mártires contemporâneos, a igreja precisa influenciar. A igreja não pode ser influenciada, ela tem que influenciar o mundo. A igreja tem que impactar, a igreja precisa confrontar, a igreja precisa chamar a atenção do mundo que jaz em trevas. Jesus disse que a igreja, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal perder o seu sabor, ele para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. É assim que diz a palavra. A igreja está aqui para influenciar. A igreja está aqui para impactar o sistema que nós temos vivido. Sistema corrupto, imoral, idólatra, pervertido. A igreja está estabelecida para desvencilhar o império das trevas. A igreja, o mundo precisa tropeçar na realidade do evangelho que a igreja precisa pregar. O mundo precisa ser parado, freado, quando depara com o evangelho da igreja. Não somos nós que fomos chamados para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores pelo poder de Deus. Aleluias, aleluias. A igreja deve e precisa pregar a palavra viva de Jesus. A igreja não deve coadunar com o mundo. A igreja não deve se moldar aos padrões do mundo. Porque a igreja de Jesus, ela tem o dínamos, ela tem o poder, ela tem o Espírito Santo como guia. A igreja de Jesus, ela tem aquilo que Jesus falou em Atos capítulo 1. E recebereis poder. E o poder não é para ficar guardado dentro de uma caixa. O poder é para ser usado para influenciar o mundo através do evangelho de Cristo. O poder é para alvoroçar o mundo. Sabe quando foram buscar Paulo na casa de Jason e não encontraram Paulo, e eles levaram Jason preso? E o interessante é que os perseguidores da época falavam: estes homens que anunciam o evangelho estão alvoroçando o mundo. Nós somos alvoroçadores, sim, porque nós pregamos um Jesus que não compactua com o pecado, com a imundície.
que não compactua com o erro, que não compactua com as obras das trevas. Um Deus que é individualista, Ele não divide a sua glória. O seu trono não tem fim, Ele é eterno. Aleluias. Quando Jesus aparece na história da Bíblia pregando, em Jerusalém havia sinagogas. Em Jerusalém havia o templo. Em Jerusalém havia sacerdotes, doutores, escribas, fariseus, frequentadores. Eles tinham a Torá para ler a lei todo sábado na sinagoga. Tinha tudo o que precisavam para ser chamados de igreja viva. Mas tinha um problema. A ortodoxia era morta, não conheciam o poder de Deus. Não sabiam o que era o poder de Deus. Tinha o conhecimento, tinha a letra, mas não tinha poder. Não tinham poder. Não tinha nada de diferente que acontecia naquele lugar. Ninguém era salvo pela palavra. Ninguém era liberto. Ninguém era transformado. Ninguém sabia o que era cura, o que é libertação. Ninguém sabia o que era arrependimento, não sabia o que era novo nascimento. Porque os escribas e fariseus ensinavam a doutrina que eles adaptavam aos seus próprios costumes, às suas próprias vidas. Eles modificaram, remodelaram o evangelho. Ou melhor, a lei. Colocaram seus conceitos, seus interesses, seus valores. Só que, em contrapartida aí, quando eu digo isso, eu digo com muita propriedade, porque a Bíblia fala que Jesus curou uma mulher, que há 18 anos estava naquele lugar, encurvada. E era um demônio. Ela, além de doente, não era liberta, mas estava na sinagoga todo sábado. Porque existia a lei, existia o sacerdote, a sinagoga estava aberta, mas não tinha poder. E é por isso que Jesus falou: eu vos dou poder, porque sem poder a igreja não avança. Sem poder nada acontece. Sem poder não tem mudança. Sem poder não tem arrependimento. Sem poder não há quebrantamento. Sem poder não há entrega. Sem poder a palavra não faz diferença. Sem poder o louvor não flui. A oração não sobe. Tudo depende do poder. Só que no meio dessa ortodoxia morta, aparece Ele, o Emanuel, Deus conosco, Salvador. E agora Ele vem trazendo um evangelho de poder, um evangelho de salvação, um evangelho de restauração, de redenção. Ele vem trazendo um evangelho de cura, libertando. E esse evangelho incomodava. Havia pessoas que não queriam esse evangelho que junto com a cura vinha: arrependei-vos. O evangelho que vinha com a libertação, que vinha com a multiplicação, que dava o pão, que dava o peixe, mas também que dizia: é preciso ter uma mudança de vida para continuar caminhando com Cristo. Glória a Jesus. Porque uma igreja legalista, elitizada, preocupada com o número, como a gente vê hoje. Tem pessoas que procuram igrejas para congregar pelo número de membros que ela tem. Que acha que a igreja que triunfa é aquela que tem 2.000 membros. É aquela que todo mundo tem um carro. É aquela que todo mundo está abastado financeiramente. É aquela em que tem departamento para tudo. Tem tanta coisa acontecendo nessas igrejas que o menor espaço é deixado para o que é mais importante, que é a palavra. Igrejas legalistas, elitizadas, modernas demais para ser o padrão de igreja que vai morar no céu. E a igreja de Jesus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o sistema farisaico. Não tem nada a ver com o sinédrio. Não tem nada a ver com jogos de luzes. A igreja de Jesus não tem nada a ver com numerologia.
A igreja de Jesus, ela não vai subir, não é pela quantidade de membros que ela tem, mas é pelo quanto ela está buscando ser achada, lavada e remida, e com a sua lâmpada acesa e reserva de óleo, quando o noivo aparecer. A igreja do Senhor, ela não é um restaurante, mas muitos têm feito dela um restaurante. Muitos têm aberto a Bíblia como se fosse um menu. E olhado, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui é para mim, isso não é para mim. Se fala que é uma palavra de bênção é para mim, mas se é de conserto é para o outro. Mas a igreja não é um restaurante. O Espírito Santo não é um cozinheiro. E nós não somos garçons. Nós somos alguém que aprendemos que, se preciso for, perderemos a nossa vida, mas não negaremos o nome de Jesus. Porque o que adianta a mim e a você ganharmos o mundo e perdermos o único lugar onde a vida é eterna, que é com Jesus nos céus? Oh, coisa gloriosa é saber que, ainda que este corpo venha se desfazer, há um corpo em glória esperando para entrar nos céus com o Senhor. Muita gente não consegue glorificar diante de uma palavra dessa, porque está arraigado na terra. Muita gente não consegue olhar mais para o céu, tem olhado para o mundo. Não sei se pode deixar vocês surpreendidos, mas tem gente que fala: Jesus não volta agora não. A casa ainda não foi construída, o carro ainda não foi comprado, os filhos ainda não se formaram, agora não. E aí me lembra de Ezequias: põe a sua casa em ordem, que certamente morrerás. E ele virou para a parede e foi querer negociar. Ah, mas o Senhor lembra do que eu fiz, e o Senhor lembra como eu edifiquei, como eu cuidei. Então tá, sobre a sua oração mais 15 anos de vida. Mas a Bíblia diz que nesses 15 anos ele se perdeu no caminho. Então é melhor ter uma vida regrada com o Senhor do que ter uma vida estendida caminhando para as trevas sem Jesus. A igreja que vai influenciar precisa estar fundamentada em Cristo. Jesus aparece revolucionando, impactando, colocando em destaque, não o sinédrio, mas aquilo que Deus determinou para ele. Jesus não falhou no processo. E eu entendo que a igreja que vai morar no céu, mesmo com as suas falhas, mas ela não vai interromper o processo, mas ela vai cumpri-lo. Ela vai cumpri-lo. Depende de mim e de você. Depende de mim. Hoje nós somos desafiados a cumprir o propósito para o qual nós somos chamados como igreja do Senhor, estabelecida neste lugar. Jesus era mestre. E a Bíblia diz que o sinédrio, a lei, preparava meninos desde a idade de 6 anos para serem os futuros anciãos, doutores da lei. Só que Jesus faz diferente. Porque Jesus até poderia ter buscado dentro da sinagoga seus seguidores. Mas ele viu que aqueles homens estavam adulterados por uma doutrina errada. E agora Jesus vai lá e começa a buscar os analfabetos, os pescadores, os pobres, os esquecidos, as prostitutas. E ele vem trazendo este povo todo para si, o que só aumentava a fúria do império contra ele. Eu imagino que coisa gloriosa é alguém nascer num berço evangélico, ser criado na casa do Senhor e viver toda a sua vida na casa do Senhor. Deve ser uma experiência maravilhosa. Falei, eu comecei e fui até o fim. Mas só quem foi resgatado por Jesus de uma vida pregressa, errada, suja, torta, é que sabe valorizar o que é salvação e amor de Deus. Só quem vem do mundo sujo de pecado é que pode entender por que é que Jesus pegou um Pedro da vida, um Levi da vida, uma Maria Madalena da vida. Só quem veio
das amarras do pecado, é que sabe entender por que é que Jesus não quer ninguém bonitinho, prontinho, formado sobre a lei, mas Ele quer alguém que reconhece o seu valor como Salvador, que cura, liberta, transforma, restaura e pega o homem caído e faz dele uma nova criatura. Coisa gloriosa. Às vezes eu faço essa retrospectiva e eu falo onde eu estava e onde eu estou, de onde Jesus me tirou, onde Jesus foi me buscar. No meu tempo de rebeldia, de rebelião, contudo os olhos dele estavam sobre mim. E um dia ele foi e falou: chamei-te pelo nome, tu és minha. E oh, coisa gloriosa é quando Jesus vai buscar um filho perdido. Oh, coisa gloriosa é quando ninguém dá crédito, mas Jesus fala: eu vi, eu chamei, é meu. Coisa gloriosa é quando alguém falava: quem? Ele? Ela? Não acredito. Jesus fala: você não precisa acreditar, basta ver o meu trabalhar e o meu poder. Ninguém precisa acreditar, mas tem que aceitar. Pode falar que não acredita que Jesus te transformou, mas tem que aceitar que mesmo nas suas falhas, você está na casa do Senhor. Pode questionar o seu caráter, mas tem que aceitar que você, na sua pouca força, não desceu da cruz. Aleluias. E Jesus busca esses homens esquecidos, sem formação nenhuma. E é desses homens que eu li, que eu falei, no texto que nós lemos, que Jesus falou: é vocês que eu estou enviando. É vocês que eu estou mandando para começar a obra da minha igreja na terra. Vai, porque as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vai, porque vocês vão pregar em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Alguém vai anunciar o evangelho que eu estou liberando sobre vocês. E glória a Deus que nós estamos aqui nesta noite pregando este mesmo evangelho que cura, que salva, que transforma, que liberta, que restaura o homem, que levanta o homem caído, que fortalece o que está fraco, que abre os olhos do cego. Glória a Deus que nós estamos aqui hoje pregando o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram há tantos anos atrás. O Jesus dos apóstolos é o meu e o seu Jesus. E Ele quer nos usar neste tempo como Ele usou os homens do passado. Você não foi chamado por acaso. Você não foi chamado para o Sinédrio. Aqueles homens não prestavam para nada, absolutamente nada. Mas foram eles que Deus usou para nos deixar o modelo de igreja que deu certo. E por conta deste evangelho de Jesus, perseguiram a igreja. Perseguiram a igreja. Mataram Jesus. No primeiro dia parecia que estava tudo bem para o Sinédrio. No segundo dia parecia que estava tudo bem para o Sinédrio. Mas ao terceiro dia, os soldados tiveram que afirmar: Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. E agora Jesus passa 40 dias preparando aqueles homens. E depois de 40 dias Ele é levado ao céu. E a Bíblia diz que não depois daqueles dias, os servos de Deus subiam junto para a festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que no número de 120, cumpre sobre eles a promessa de Joel. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre a casa. E todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo de Deus. E para concluir, eu vou chegar no texto que nós lemos. E a Bíblia diz que havia alguns rapazes naquele lugar, e há uma multidão que começou a ouvir o barulho que vinha de dentro do lugar onde a igreja estavam reunidas, e eles foram saber o que era aquilo. Porque viam coisas extraordinárias. E é quando eles pedem uma explicação. E aí Pedro toma a palavra e diz para eles:
Isso diz respeito à promessa que foi feita em Joel. E que hoje se cumpriu do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E agora aqueles homens perguntam: e nós? O que faremos? O que faremos? E a resposta de Pedro é: arrependei-vos. Pedro não falou: venha como você está, vem para o meio, porque tem poder para você também. Mas a palavra de Pedro foi: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles perguntaram como eles alcançariam aquela graça que acontecia naquele lugar no dia de Pentecostes. Estes homens, chamados apóstolos de Jesus, eles passaram por perseguições, prisões, muitos açoitados e até morte. Mas nada disso intimidou nem intimidará. Porque a igreja que hoje está de pé aqui, ela está de pé porque Deus impulsionou alguém. Ela está de pé porque Deus olhou para a cidade da Barra, a igreja que está estabelecida. E tem muitas igrejas nessa cidade, mas hoje eu estou pregando para a igreja congregacional. A igreja congregacional, ela está estabelecida neste lugar, porque um dia Deus aguçou o coração de alguém para começar uma obra, como Ele aguçou o coração dos apóstolos, para que se estabelecesse o reino de Deus neste lugar. E o mais interessante é que você foi chamado para complementar o reino de Deus neste lugar. Você é a igreja do Senhor neste lugar, e você é a igreja viva do Senhor neste lugar. Nós estamos aqui nessa noite, num culto de ação de graças, falando sobre o papel, a característica da igreja, porque um dia Deus impulsionou alguém. Porque um dia Deus viu alguém com quem Ele podia contar e trazer para começar esta obra. E louvado seja a vida de vocês que estão aqui há 24, há 20, há 15, não sei há quantos anos, mas que ouviram a palavra da salvação. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus e recebeis o Espírito Santo de Deus. Os homens de Deus passaram por muitas coisas para que nós tivéssemos a liberdade de estarmos aqui hoje. O Espírito Santo, Ele trouxe com certeza alguém com o propósito de estabelecer a igreja congregacional neste lugar. E todos os dias nós somos desafiados a continuar acreditando que o Espírito Santo ainda não terminou a obra dele neste lugar. Todos os dias nós somos desafiados a crer que Deus ainda tem coisas maiores e mais excelentes para cumprir na vida desta igreja. Que Deus tem coisas mais excelentes, maiores e melhores para fazer na vida do povo que entrar por essas portas. Que Deus tem coisas mais excelentes para cumprir na vida ministerial. Deus não nos chamou apenas para ficarmos no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, mas somos chamados para revolucionar o mundo pela palavra de Deus. A igreja aqui, eu, você, temos uma palavra. E a palavra é: mas recebereis poder. Eu te convido a ficar de pé. A palavra é: mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Você sabe o que é poder? Você sabe o que acontece quando o poder chega? Mas recebereis poder. E ser-me-eis testemunhas. Nós não somos curiosos. Nós não somos daquele que viemos por curiosidade. Nós somos testemunhas e podemos testificar com propriedade desse Jesus, que é o cabeça da igreja. E recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Nós temos aqui
a receita da igreja que funciona. E mais à frente, só para terminar, para te encorajar, para te motivar, a Bíblia diz que quando Pedro e João sobem ao templo para orar, eles encontram com um paralítico que desde muito tempo era colocado à porta do templo. E as pessoas estavam tão cegas que elas colocavam aquele homem na porta, mas não levavam ele para dentro para ouvir a palavra. Mas a Bíblia diz que Pedro, quando ele olha para eles e pede uma esmola, e os discípulos, fitando os olhos nele, diz: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. E o que nós temos é autoridade no Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, levanta e anda. Glórias a Jesus. E aí eu estava olhando este texto, e no capítulo 3, onde narra essa história, o versículo de número 8, diz, no versículo de número 7, diz que eles tomaram aquele homem pela mão e o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E aí a gente vê no versículo de número 8 uma sequência de vírgulas. E saltando ele. Tem alguém achando que você não vai mais saltar, mas você vai. Você vai. Porque nós não temos ouro nem prata, mas nós temos uma vida com Deus. E podemos dizer nessa noite para você que talvez está limitado espiritualmente: levanta e anda, em nome de Jesus. E saltando. Talvez o povo achou que ele não ia saltar, ele saltou. Aí outra vírgula. Pôs-se em pé. Talvez alguém falou: saltou, mas não vai ficar de pé. Ficou de pé. E agora, outra vírgula. E andou. Tem gente achando que nós não vamos romper, o que nós não vamos é ficar parados. Porque a igreja de Jesus, ela está em constante movimento. E depois diz: e entrou com eles no templo. Um homem que jazia à porta há tantos anos, agora entrou no templo. Outra vírgula. Andando. Talvez nessa noite você chegou carregado, mas pelo poder da palavra você vai sair andando. Andando. E saltando. Volte para casa regozijando, porque eu disse que você tem um dono. Você é um corpo cuja cabeça é Jesus. E para terminar, louvando a Deus. Coisa gloriosa. E louvando a Deus. Nós temos o modelo de igreja que pode triunfar nesses dias tão difíceis. Receba o poder de Deus para você saltar, para você ficar de pé, para você entrar no templo glorificando, para você entrar no templo exaltando, para você exercer a sua chamada. Receba poder e recebereis poder. Poder, o dínamo de Deus continua ainda no meio da igreja, e recebereis poder.